E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, assim, parece complicado, mas que rege nosso dia a dia: o direito administrativo. Totalmente. Pegamos um material de revisão aqui, daqueles ótimos para concurso, e a nossa missão hoje é organizar essas ideias de um jeito que faça sentido de verdade, sabe? Construir uma base sólida, sem enrolação. É isso aí. E olha, entender esses pilares é fundamental, porque sem uma boa fundação, qualquer construção mais complexa, ela simplesmente desmorona. Esses conceitos são o alicerce de todo o resto. Perfeito. Então vamos começar pelo mais básico de todos. A gente vive falando o Estado tem que fazer isso, a culpa é do Estado, mas afinal, o que de fato é um Estado? Quais são as peças desse quebra-cabeça? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Para a teoria do direito, um Estado precisa de 3 elementos que são, assim, inseparáveis: povo, território e um governo soberano. Ok. O povo, claro, é o componente humano, são as pessoas. O território é a base física, o espaço geográfico onde esse povo vive. Ok, povo e território. Mas isso me parece meio insuficiente. Existem muitos grupos com uma identidade, com uma terra, mas que não são considerados estados. Exatamente. É aí que entra a terceira e talvez a mais decisiva peça: o governo soberano. É a autoridade máxima. É o poder que organiza o povo e o território, que cria as leis internamente e que representa essa unidade perante o mundo, de igual para igual com outros estados. Peraí, se o governo soberano é a peça-chave, isso não significa que qualquer grupo que tome o poder à força e controle uma área se torna um estado legítimo? Parece uma definição um pouco perigosa. Você tocou num ponto central. A teoria pura diria que sim, mas a realidade é mais complexa. A soberania, ela depende também de reconhecimento, tanto interno quanto externo, sabe? Aham. Pense nos curdos, por exemplo. Eles têm um povo com uma cultura e língua próprias. Ocupam um território que se espalha por vários países, mas falta a eles um governo soberano unificado e, crucialmente, reconhecido pela comunidade internacional. Essa peça faltante é o centro de décadas de conflito. Soberania não é só força, é legitimidade. Entendi a ideia do Estado como uma unidade. Mas o Brasil é gigante, né? É super diverso. Como um único poder lá em Brasília conseguiria administrar Roraima e o Rio Grande do Sul ao mesmo tempo, entendendo as necessidades de cada um? O poder precisa ser dividido de alguma forma, eu imagino. Exato. E essa divisão nos leva à forma de Estado. No Brasil, a gente adota a federação. Federação. Isso significa que o poder político não está concentrado num lugar só. Ele é descentralizado, ele é dividido entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Cada um desses entes tem autonomia para tomar suas próprias decisões, claro, dentro dos limites da Constituição. E tem aquele macete para a prova, né? Tem o mnemônico clássico. O F de forma de Estado te ajuda a lembrar de federação. Ajuda a não confundir. E qual seria o oposto da federação? Um país onde tudo é decidido na capital. Basicamente, sim. Seria o Estado unitário como o Uruguai, por exemplo. Lá, o poder político é centralizado. Pode até ter divisões administrativas, como os departamentos uruguais, mas eles não têm a autonomia política que um Estado brasileiro tem. Eles executam as ordens do poder central. Ok, então a federação define onde o poder é exercido. Mas e quem exerce esse poder e como? Isso nos leva às outras classificações: sistema e forma de governo, certo? Perfeitamente. Agora a gente olha para a cúpula. O sistema de governo no Brasil é o presidencialismo. Certo. A marca registrada dele é a fusão de duas figuras numa só pessoa. O presidente da República é, ao mesmo tempo, o chefe de Estado, Que é quem representa o Brasil lá fora? isso, que recebe um embaixador, e também é o chefe de governo, que é quem comanda a máquina administrativa, nomeia ministros, executa as políticas públicas. Diferente da Inglaterra, por exemplo, onde a gente tem a figura do rei ou da rainha e a do primeiro-ministro. Exato. Lá é o parlamentarismo. O rei ou a rainha é o chefe de Estado, uma figura mais simbólica, e o primeiro-ministro é o chefe de governo, que de fato governa e depende da confiança do parlamento para se manter no cargo. É uma dinâmica de poder bem diferente. E a última peça desse trio, a forma de governo. Aqui a pergunta é sobre a origem e a natureza do poder.
No Brasil é a República e tem outro mnemônico que ajuda. O R em forma lembra República. Boa. As características são a eletividade e a temporalidade dos mandatos. Ou seja, os governantes são escolhidos pelo povo por um período determinado. E a responsabilidade. Se um governante erra, ele precisa prestar contas. A própria origem da palavra res publica significa a coisa do povo. E a alternativa histórica à república seria a monarquia, onde o poder é hereditário, vitalício e, classicamente, o rei não devia satisfação a ninguém. Precisamente. Monarquia marcada pela hereditariedade, vitaliciedade e, na sua forma clássica, irresponsabilidade do soberano. Certo. Agora vamos para um termo que a gente usa o tempo todo, às vezes sem pensar muito. Administração pública. Quando alguém fala a administração pública é ineficiente, do que exatamente estamos falando? Da estrutura? Das pessoas? Das atividades? Ótima pergunta, porque a resposta é: depende. A doutrina nos dá algumas lentes para olhar para esse conceito. A primeira distinção é entre sentido amplo e estrito. Amplo e estrito. Em sentido amplo, a administração pública inclui tudo, desde o presidente definindo o rumo do país, que é uma função política, até o agente na ponta executando essa política, que é a função administrativa. Então, no sentido amplo, a cúpula do governo faz parte. Exato. Já no sentido estrito, a gente tira a cúpula do governo, tira a função política, focamos só na máquina que executa, nos órgãos, entidades e agentes que, de fato, botam a mão na massa. Ok, mas eu ouvi dizer que tem outra divisão que cai muito em prova, a de sentido objetivo e subjetivo. Qual a relevância prática disso? Essa é a mais importante. Sentido objetivo responde à pergunta: o que a administração faz? Atividade. Isso, é a atividade em si, a função administrativa. Pense nas 4 grandes atividades: prestar serviços públicos, saúde e educação, exercer o poder de polícia, fiscalizar, multar, intervir na propriedade, desapropriar e fomentar atividades privadas de interesse público, tipo dar um incentivo fiscal. Tem um mnemônico para isso também, né? Tem. Para memorizar, o pessoal usa FOM. Funcional, objetivo, material. Certo. O quê? E o subjetivo? O sentido subjetivo responde quem faz. Aqui a gente olha para a estrutura, para os sujeitos. É a União, os estados, as autarquias, como o INSS, as empresas públicas, como a Caixa Econômica, toda a parafernália de órgãos e entidades. E o mnemônico? SOF. Subjetivo, orgânico, formal. E por que isso importa na prática? Porque se você sofre um dano, precisa saber quem processar. Você processa a entidade, o quem, o sentido subjetivo, por causa de uma atividade que ela praticou, o sentido objetivo. É um mapa que te diz em qual porta bater para reclamar. Faz todo sentido. Então esse conjunto todo de atividades e entidades precisa de regras próprias. É aí que entra o direito administrativo. Exatamente. O direito administrativo é o ramo do direito público que rege tudo isso. Ele é marcado por uma relação de verticalidade, ou seja, o Estado está numa posição de supremacia sobre o particular, para poder buscar o interesse coletivo. É diferente do direito civil, que é horizontal, entre iguais. Sei. Basicamente, o direito administrativo organiza a casa, que é a estrutura da administração pública, e dita as regras do jogo, que é o exercício da função administrativa. Mas aqui tem algo que sempre me intrigou. Para o direito penal, a gente tem o Código Penal. Para o civil, o Código Civil. Mas não existe um código de direito administrativo? Como pode uma área tão vasta do direito não ter um livro de regras unificado? Essa é uma das suas características mais marcantes. Ele é não codificado. É um grande quebra-cabeça formado por dezenas de leis espalhadas. A lei de licitações, a lei de improbidade, o Estatuto dos Servidores de cada ente, e por aí vai. E por que isso? Porque seria quase impossível compilar tudo. A administração é muito dinâmica, muda o tempo todo. Um código engessaria demais.
Já tive casos em que, para resolver uma única questão de um contrato público, precisei consultar a lei de licitações antiga, a nova, um decreto regulamentador e ainda uma decisão do Tribunal de Contas. É um verdadeiro campo minado jurídico. Imagino. E essa definição moderna do que é o direito administrativo, ela sempre foi assim? Ou tentaram encaixá-lo em outras caixinhas antes? Tentaram várias vezes e ele sempre escapava. Foi uma evolução, sabe? A primeira tentativa, a Escola das Prerrogativas Públicas, era como descrever um leão falando só das garras e dos dentes. Focava só no poder. Só no poder, na força do Estado. Mas e quando o Estado age de forma mais mansa, como ao alugar um prédio de um particular? Essa teoria não explicava? Aí veio a famosa escola francesa do serviço público. Isso, a Escola do Serviço Público. Ela tentou uma nova caixa. Direito administrativo é o direito dos serviços públicos. Foi um avanço, mas a caixa ainda era pequena. E o poder de polícia? E a organização interna dos órgãos? Ficava tudo de fora. Entendi. Depois, tentaram o critério teleológico, que olhava para os fins do Estado. Mas isso era vago demais. Quais são os fins do Estado? E mais, essa visão excluía as atividades meio, como uma licitação, que é só um procedimento para atingir um fim. Então, depois de tantas tentativas, qual é a caixa que finalmente serviu? A que a gente usa hoje, o critério da administração pública. Ele é mais completo porque percebeu que não dá para focar numa coisa só. Ele diz que o direito administrativo rege duas frentes: a função administrativa em si, o quê, e as relações jurídicas que envolvem a administração pública, o quem. Ele abraça tanto a atividade quanto a estrutura. Para fechar nosso mapa conceitual, se não há um código, de onde exatamente nascem as regras do direito administrativo? Quais são suas fontes? As fontes são como os rios que alimentam esse grande oceano. A gente divide em duas categorias. A fonte primária, a principal, a mais forte, é a lei. E aqui lei é em sentido amplo. A Constituição está no topo, depois vem as leis ordinárias, os decretos, as portarias, tudo que é norma escrita e de cumprimento obrigatório. Ok, a lei é a fonte principal. E as outras? São as fontes secundárias. São 3. A jurisprudência, que são as decisões repetidas dos tribunais sobre o mesmo assunto, criando um entendimento. A doutrina, que é o trabalho dos estudiosos, os livros e artigos que interpretam e organizam o direito. E os costumes, né? E os costumes, que são aquelas práticas que se repetem tanto na administração que todo mundo passa a encará-las como obrigatórias. O exemplo do direito à nomeação em concurso é jurisprudência, certo? Isso não estava na lei, foram os tribunais que construíram esse entendimento. Perfeito. Esse é um exemplo clássico de como a jurisprudência molda o direito. E um exemplo de costume seria o horário de funcionamento de uma repartição. Mesmo que não esteja numa lei federal, se ela abre às 9 da manhã há 30 anos, criou-se um costume que gera uma expectativa legítima no cidadão. Sei. O gestor não pode, de uma hora para outra, decidir abrir só às 2 da tarde, sem uma justificativa e uma ampla divulgação. Mas uma coisa me incomoda. Jurisprudência e doutrina são textos, estão em livros, em acórdãos. Por que são chamadas de fontes não escritas? Ótima observação. O termo não é sobre estarem ou não no papel, é sobre a falta de uma organização formal e sistemática como uma lei, com artigos, parágrafos, incisos. Elas não têm a cara de lei, sabe? Não são publicadas no Diário Oficial como um comando direto do Estado. Elas influenciam, convencem, mas não impõem da mesma forma. Entendi. Mas e as súmulas vinculantes do STF? Elas são decisões judiciais, então seriam jurisprudência, uma fonte secundária. Só que elas são obrigatórias para todo o poder público. Elas se comportam como lei. Você chegou no ponto mais quente da discussão. E é uma pegadinha de concurso mortal. Exatamente por essa força, a doutrina majoritária classifica as súmulas vinculantes e as decisões de controle de constitucionalidade com efeito para todos, o erga omnes, como fontes primárias, no mesmo patamar da lei. Espere um pouco. Se uma súmula vinculante do Supremo tem, na prática, força de lei, qual a diferença entre o Congresso aprovar uma norma e o STF editar uma súmula com o mesmo efeito?
Isso não cria uma tensão gigantesca entre os poderes, com o judiciário praticamente legislando? Cria, e é uma das maiores tensões do direito constitucional brasileiro hoje. A justificativa formal é que o STF não está criando uma regra nova do zero, mas sim é fixando a única interpretação possível da Constituição para um determinado tema. E essa interpretação deve ser seguida por todos para garantir a segurança jurídica e a isonomia. Mas na prática, O efeito é muito semelhante ao de uma lei. É um poder imenso e que gera debates acalorados sobre ativismo judicial. É um tema complexo que mostra como o direito administrativo está vivo e em constante disputa. uau! Fomos da definição de Estado até o centro de uma das maiores discussões do direito brasileiro atual. Passamos pela estrutura do poder, pelos vários olhares sobre a administração pública e pelas fontes que alimentaram esse sistema todo. Foi uma revisão realmente completa. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final. Considerando que o direito administrativo não é codificado, que ele depende tanto de leis esparsas quanto de costumes e decisões judiciais que podem mudar, como isso afeta a previsibilidade e a segurança jurídica? Boa pergunta. Para quem estuda para concurso ou para o cidadão comum, essa fluidez é um benefício por permitir adaptação ou é um risco por dificultar a certeza sobre qual é a regra do jogo? É um ótimo ponto para se pensar. E com essa provocação, a gente encerra esta análise. E para quem acompanhou não só essa conversa, mas toda a jornada de aulas, nosso muito obrigado pela dedicação e pela companhia. Isso mesmo. Esperamos que essa discussão tenha ajudado a consolidar ainda mais o conhecimento. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.